eles dissociam sexos de filhos. Por isso, uma geração de filhos tem nascido mundo afora por jovens, por adolescentes que praticam o sexo de maneira irresponsável. E depois os pais, os avós ou mesmo os orfanatos é quem vão ter que cuidar. Um dos maiores problemas da nossa sociedade hoje está na família. E esses valores que eu estou falando aqui, eles são importantes para pensarmos sobre isso. O relativismo, ele promove seminários, traz intelectuais nas faculdades, até mesmo em igrejas, que dão palestras, dizendo que você pode ser tudo o que você quiser e que você tem que lutar contra o conservadorismo. Qualquer coisa que chegue a se parecer com a palavra, com os princípios da Bíblia, é chamado de tabu. É chamado de conservadorismo. E nós estamos sendo doutrinados, e os filhos que nascerem de nós, as crianças que nascerem de nós, ainda vão enfrentar isso aqui, pior ainda, porque estamos vivendo dias difíceis na terra, os dias que Paulo falou a Timóteo, os últimos dias. E irmãos, nós não podemos nos apartar da palavra, não podemos nos apartar das verdades eternas. Deus é o fundamento da nossa fé. Deus e a sua palavra são âncoras para a nossa vida. Não importa o que um professor diga. Quantos jovens perdem a sua fé quando chegam, principalmente nos cursos das ciências humanas. Quando alguns sociólogos conversam com palavras bonitas e muito liberais e muito humanistas, em que colocam o homem como centro de tudo, e de repente rouba o coração do adolescente recém-chegado na universidade, e daqui a pouco ele não tem mais respeito à família, ele não tem mais planos para casamento, ele não tem mais planos de educar filhos segundo as escrituras, ele não tem mais limites e começa a entender todo tipo de limite como uma imposição do poder. Ele começa a entender as coisas completamente errado. Quantos de nós tivemos amigos em universidades que começaram pessoas tão pacatas, pessoas tão ordeiras, e depois de 4, 5 anos terminaram como prostitutas, prostitutos, como bêbados, drogados, pessoas que começam a experimentar de todo tipo de coisa, porque essa filosofia entra e as pessoas começam a se sentir como donas do próprio destino e fazer o que elas querem. Fazer o que elas querem do corpo, fazer o que elas querem com a própria vida, e tudo que queira colocar limites nelas, elas se rebelam, porque o coração delas é roubado por um espírito de rebelião. Toda rebelião é contrária a Deus e a sua palavra. Essa é a nossa geração. Uma geração que não respeita pai, nem mãe, nem autoridades. Uma geração que tem um coração completamente encantado pelos prazeres do mundo, como aqui foi representado ainda há pouco. Mas há um povo no meio da terra que não se dobrará às doutrinas de Satanás. É fácil? Não, mas é possível. A primeira coisa que um herdeiro de Cristo Jesus, um herdeiro de um avivamento precisa decidir, é que a sua fé é um fundamento inabalável, e a sua fé está firmada em Deus e na sua palavra. E você não pode negociar isso. Muitos abutres, demônios, usam
filósofos, não é dizendo que todo filósofo é maligno, mas existem filósofos sim que usam a sua retórica, usam a sua oratória para roubar o coração. Eles amam tirar a fé dos simples e colocar conceitos perniciosos, conceitos de rebelião, de irreverência. E nesses dias, Deus quer nos chamar para a sua palavra. Quanto mais a igreja casar-se com a palavra, quanto mais a igreja casar-se com os fundamentos da Bíblia, mais ela estará segura. Nós fazemos um acampamento como este, mas quem que vai garantir que essa semente não vai ser roubada quando você sair naquele portão ali? Só Deus. E a terra onde a semente cai. Quantas vezes o passarinheiro vem e tenta assaltar, e tenta roubar as tuas convicções. E eu quero dizer para vocês que a ideologia de gênero, ela é maligna, completamente maligna e nascida no coração do diabo para corromper. Ninguém decide ser homem ou ser mulher. Nós nascemos homem e nascemos mulher. Se algum problema de identidade sexual aparece ao longo da sua vida, procure ajuda, procure oração, procure conselheiros, procure libertação, procure um caminho para que você não entre nisso. Mas não se renda a esses conceitos. E hoje não é mais só isso, dizer que é homem e que é mulher. Hoje existem ensinos, e existem festas, e existem organizações que todo mundo é de todo mundo, é homem, é mulher, é troca, é uma baderna, é uma coisa demoníaca e imunda. O que estão fazendo com a nossa juventude? Mas quem vai poder nos salvar? Como nós vamos viver essa herança de Deus no mundo corrompido, no mundo perverso e num país onde as crianças de 5, 6 anos já estão recebendo, em nome de uma inclusão, em nome de uma diversidade, estão recebendo conceitos invertidos para aceitar todas essas mazelas e essas deformações de caráter, e essas deformações do que é família, do que é casamento, do que Deus estabeleceu. E Deus estabeleceu a família. Diga comigo, a família nasceu no coração de Deus. Independente se você tenha ou não vontade de ter a sua, às vezes nós temos experiências tão ruins e difíceis na nossa família que não queremos nos casar nunca. Mas quando nós nos encontramos com Jesus, o amargo da nossa vida é removido, a dor da nossa vida é removida. E você começa a ter esperança, porque você encontra o verdadeiro amor. E você consegue amar alguém e confiar a alguém, entregar teu coração a alguém, se apaixonar, ser fiel àquela pessoa e constituir uma família para Deus. Casamento é uma ideia de Deus. Casamento não é como quem troca de roupa, que hoje você veste uma camiseta, amanhã outra e depois, se não gostar, outra. Existe hoje uma corrupção até em meio a algumas igrejas que mandam os jovens experimentarem o sexo antes do casamento, para saberem se é aquilo mesmo que eles querem. Totalmente contrário aos princípios de pureza, aos princípios bíblicos que nos ensina a fugir da prostituição, a não andar em impureza sexual. Nem tudo que qualquer pastor que você ouça por aí afora diz deve ser absorvido pelo seu coração. Tudo deve ser provado, filtrado à luz dos princípios da palavra de Deus.
Porque também hoje existem igrejas, se diz igreja que aquilo não é igreja, mas deformação de igrejas, aonde o pastor é gay, é casado com outra pessoa que tem a mesma orientação e a congregação também, e assim vai. Mas essas pessoas, no fundo, elas são prisioneiras. São pessoas que procuram explicações, que procuram alegria e felicidade. E eu quero dizer para vocês, hoje, que Deus não muda. Deus criou a família e criou o casamento entre homem e mulher. Esse é um princípio eterno e acabou. Não é entre homem e homem. Não é entre mulher e mulher. Não é entre homem e animal, como existem em alguns países, diferentes da nossa cultura, mas existe também práticas sexuais com animais e tudo mais. Deus nos criou para a santificação, amados. Como vamos dar esse testemunho em meio a essa podridão moral que está aí? Aonde nós temos um governo de uma orientação ideológica totalmente contrária às Escrituras. Que os senhores ministros da educação publicam, permitem que as cartilhas saiam para ensinar crianças com valores já totalmente deturpados. É uma vergonha o que hoje no Brasil existe. Mas essas coisas só vão mudar quando a igreja se arrepender, quando a igreja clamar, quando houver da nossa parte uma iniciativa radical de oração, de santificação, de decisão firme, de não querer e não aceitar essa lama, essa nojeira. E pastora, qual é a resposta então para o relativismo? Está em João capítulo 14, versículo 6, quando o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Em João capítulo 8, versículo 32, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diga: Jesus é a verdade. Nem tudo o que os pensadores dizem é verdade. Pode ser o doutor que for, o PhD que for, pode ser o homem mais culto, pode ser quem for nessa terra. Mas se disser coisas contrárias à palavra, não é a verdade. A verdade é Cristo. A verdade é o ensino de Cristo. A verdade é que Deus é o nosso Criador. Fomos criados para a sua glória e para o seu louvor. A verdade é que o Senhor rege o universo. É que existe uma autoridade maior que rege todas as coisas, inclusive a vida dos homens. Apesar de nos dar liberdade de escolha, Ele continua soberano. Ele existe, Ele é real. Ele não é uma ideologia simplesmente. Jesus é uma pessoa, é mais forte do que uma ideia. Ele é um espírito. E ele disse: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Por isso, tanta morte no meio da juventude, porque não conhece a Cristo, porque não conhece a palavra, porque não conhece Jesus. Quem é a verdade? Diga comigo: Jesus. Quando Jesus diz isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não disse eu sou um caminho. Ele vivia numa sociedade influenciada pela filosofia grega romana. Existiam muitos filósofos, existiam muitas ideias, muitos mestres que ali apareciam.
E Jesus aparece, assume a sua identidade e diz: eu sou a verdade. Só existe um caminho para viver eternamente com o Pai, que sou eu. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou a verdade. Quem é a verdade? Diga: é Jesus. Estamos num mundo de muitas vozes, e num mundo de muitas mentiras, onde as pessoas mentem descaradamente na sua frente, mentem nos jornais, mentem nas revistas, escrevem livros mentirosos, fraudulentos, livros totalmente contrários às verdades das Escrituras. Nem tudo que está escrito num livro é porque é verdade. A verdade é Cristo. Se o conteúdo do livro passar pelo crivo da palavra, tudo bem, ali está também a verdade. Mas nem tudo que está escrito, ou que é publicado, ou que é falado, nem toda unanimidade é a verdade. Existia um homem chamado Martin Luther King que disse que se todos concordassem era porque aquilo ali era o certo. Não, isso é o relativismo. Nem tudo que o povo concorda é o certo. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo, essa mentira, essa máxima que existe aí, que diz que é a voz de Deus, Deus permite, é claro, mas quantos ditadores, quantos homens e mulheres sanguinários foram colocados no poder, homens sem pudor, homens sem vergonha, homens sem respeito, sem moral, homens sem misericórdia nenhuma, foram colocados no poder nas nações, na nossa e em tantas outras, porque o povo decidiu. No próprio julgamento de Jesus, lá estava Jesus e lá estava Barrabás. O que gritou a multidão? Soltem Barrabás. Era a voz de Deus, aquela voz do povo? Não. Barrabás era um ladrão. Jesus não tinha crime nenhum contra ele. Nem tudo o que todo mundo diz é verdade. É o certo. Não, é porque todo mundo faz, então eu faço. Então, se todo mundo vai para o inferno, você vai? Nem todas as práticas que são unânimes na sua turma, na sua sala de aula. Todo mundo cheira cocaína. Isso não tem problema, aí você vai e cheira. Aí daqui a pouco está viciado. Daqui a pouco não consegue sair daquilo ali. Qual é o problema? Ir para uma balada, passar a noite num motel, todo mundo vai, isso é normal. Irmãos, nem tudo que as pessoas fazem é o que você tem que fazer. O herdeiro anda na luz da sua herança, anda na luz do seu testamento, daquela herança que você recebeu. A nossa herança é espiritual, a nossa herança é moral, a nossa herança é ética. Deus nos deu princípios morais para serem observados e temos que observar esses princípios. Não importa se o governo de Pernambuco descambe e aprove leis totalmente erradas, ou do Rio Grande do Norte, ou da Paraíba, ou de São Paulo, seja lá o que for. Mas o seu coração precisa saber onde você vai reger a sua vida. Como? Qual é a verdade absoluta que rege a sua vida? Diga: é Deus e a sua palavra. Se isso for uma decisão, sua vida vai ter um rumo. Sabe por quê? Porque a palavra é luz e você não andará nas trevas. Quanto mais você se aproximar da palavra, mais você vai discernir o que é certo e o que é errado. Você vai compreender o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Hoje se diz nesse país, existe uma doença moral chamada corrupção. É natural, é normal fraudar. O brasileiro é conhecido como o povo que mais frauda.
se frauda carteirinha de plano de saúde, se frauda dinheiro, se frauda roupa, se frauda tênis, se frauda marca, se frauda sapato, se frauda documento, diploma de universidade para dizer que se formou sem nunca ter se formado, se frauda tanta coisa por aí. Eu quero que uma licença minha saia rápido. Você vai num órgão de uma instituição e rapidamente diz, olha, demora 3 meses, mas se você me der R$300, semana que vem você vem aqui que eu te dou. Isso é a cultura do nosso povo. Como é que o Brasil vai sair dessa enfermidade chamada mentira? Como o Brasil vai sair? Porque um dos espíritos que mais tem assolado a nossa nação é a mentira, meus irmãos. Quem concorda aqui comigo? Sim ou não? Sim. Se mente descaradamente, se faz aliança para continuar no poder, e com um e com o outro. Eu não estou falando de um partido aqui, não. Eu estou falando no geral. No geral, é uma praga na geração, no nosso tempo. Se mente para passar no vestibular, se compra prova, se compra tese de mestrado, se compra TCC pronto na internet, só é você pagar e você dá o título e diz, eu quero um TCC assim, assim, paga lá R$2.500, daqui a pouco chega no teu e-mail, teu TCC pronto. TCC é trabalho de conclusão de curso, para quem não sabe o que é, na universidade. Daqui a pouco você recebe pronto, mas não foi você que fez, mas você comprou. Porque na nossa nação é fácil enganar, é fácil subornar. Se suborna o guarda, se suborna para tirar uma carteira, se suborna para tirar um documento, se suborna para estar numa fila de um banco, se suborna pagamento, tanta coisa. Como é que nós vamos sair desse manto de mentira? Só existe uma solução para a nação brasileira, a verdade chamada Cristo Jesus. Só isso é a verdade. Só Jesus vai mudar aquele Senado. Só Jesus vai mudar a corrupção deslavrada do nosso Congresso Nacional, dos nossos prefeitos, dos nossos governadores, dos vereadores. Só Jesus vai mudar a nossa sorte. Por isso, irmãos, o que vai ser da nossa nação? Sabe, às vezes eu falo na igreja, sabe o que mais nós precisávamos? Alguns dos nossos cultos tinham que ser só choro e arrependimento no chão. Só gritando e pedindo, tenha misericórdia de nós, meu Deus. Perdoa o nosso pecado, porque é muito pecado. É muito pecado alastrado. Quem deveria nos proteger hoje, que são os órgãos da justiça, estão corroídos pelos vermes da mentira, pelos vermes da corrupção. Sentenças são vendidas, são compradas na maior cara de pau por aí. Isso é uma prática normal. Brasil, qual será a tua salvação? Diga, o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Levanta a sua mão, eu sei que você pode estar com sono, mas levanta a sua mão. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Amém? Jesus é a verdade. Só quando Jesus for pregado, essa realidade vai ser mudada. Sabe quando é que Condado vai mudar? Sabe quando é que a política do Recife vai mudar? Sabe quando é que a política lá do Espírito Santo vai mudar? Quando a igreja mudar. Quando a igreja se levantar para pregar o Evangelho. Nós não podemos ficar nas nossas 4 paredes. Elas vão sempre nos apertar. Tudo isso aqui é muito bom, maravilhoso. Mas a mensagem que Deus nos dá
ela transcende nossas reuniões, ela é maior do que essa reunião, e ela precisa ir além, ela precisa chegar na minha vizinhança, ela precisa chegar na tua universidade, ela precisa chegar no lugar onde você dá aula, onde você estuda, aonde Deus te plantou. Essa verdade tem que chegar para extirpar o mal, a doença, para extirpar a mentira, a maldição da nossa nação. Será removida. Quanto mais Jesus for pregado e mais conversões acontecerem, nós vamos ver a nossa história diferente. Quantos querem ver um Brasil diferente? Quem sabe alguns de vocês Deus vai levantar como políticos? Sim, por que não? Quem sabe alguns de vocês Deus vai levantar como juízes? Quem sabe alguns de vocês Deus vai levantar como médicos, que vão ter misericórdia das pessoas, que não vão falsificar as guias do SUS, que não vão desviar dinheiro e roubar dinheiro do SUS. Quem sabe alguns de vocês aqui não serão homens e mulheres influentes nas cidades onde vocês estão e farão diferença. Professores de universidade, professores de segundo grau, professor de criança. Quem sabe Deus não vai levantar você como sal fora do saleiro para salgar e para dar gosto a um mundo que está podre no pecado. Quem sabe Deus não vai lhe levantar como uma voz profética nesses mestrados, nesses cursos aí afora de pós-graduação, cheios de ideias antagônicas ao Evangelho, cospem na Bíblia, fazem pouco caso da fé cristã, mas Deus pode lhe levantar como uma voz profética para fazer diferença. Já pensou que é um professor cheio do Espírito? Eu sempre digo que professor é alguém que pode influenciar muito para o bem e para o mal também, porque muita gente se desvia pelo que escuta nas aulas, as abobrinhas, os absurdos que escutam em salas de aulas. Mas eu fico pensando, Deus levantando uma leva de jovens professores cheios do Espírito Santo, de médicos, de doutores, de profissionais, de servidores públicos, seja no estado, seja no município, seja na União, pessoas que vão fazer diferença e não vão vender o coração por dinheiro, que não vão viver na mentira, que não vão mentir para sobreviver e não vão trocar sua consciência tranquila por nada neste mundo, mas vão viver a verdade que é Jesus Cristo de Nazaré. Quem sabe Deus não levantará aqui muitos pastores, missionários, mas que andarão na verdade também, e que não trocarão as suas consciências por ofertas de políticos, que não trocarão a sua consciência tranquila por andar em atos ilícitos e fazer coisas ilícitas e desviar dinheiro ou envergonhar o Evangelho de Cristo Jesus. Chega de mentira. Essa doença da mentira, ela não dominará a sua vida, nem a minha, no nome de Jesus, mas nós andaremos na verdade. A verdade liberta. Abra as tuas mãos assim, olha. É isso que a verdade faz. Jesus liberta, Jesus quebra as cadeias, Jesus traz paz ao coração. Quantas vezes o diabo nos prende em algumas mentiras, em algumas coisas, para que nós nunca sejamos felizes e sejamos os jovens proféticos que Deus quer que sejamos. Ele diz coisas, por exemplo, a respeito da tua herança.
Isso não é verdade. Isso aqui que vocês fizeram aqui ainda agora, aqui nesse teatro. Isso não é verdade. O que aquele pastor falou. O que foi ensinado, isso é balela. Deixa isso para lá. Quando você ouvir essa voz na tua mente, saiba que ela é diabólica. Fuja dela, rejeite ela, diga não para ela e não se alimente de mentiras. Falai a verdade uns com os outros. Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu estou adiantando para vocês. Colossenses 3:9. Falai a verdade uns com os outros. A verdade é o antibiótico. A verdade é a quimioterapia. É a radioterapia que vai matar o câncer dessa nação. É Jesus. É Jesus na veia, é Jesus no cérebro, é Jesus nas convicções, é Jesus na maneira de viver, é Jesus nas decisões, é Jesus nos negócios, é fazer uma nota fiscal e não sonegar o valor dela para ficar com a metade ou muito mais. Porque vocês acham que as nossas estradas vivem como vivem? Isso é uma prática do norte ao sul, do leste ao oeste. Porque o dinheiro é roubado. E não é só essa gestão, não. Isso vem de gerações. Roubo, desvio de dinheiro no Brasil é cultura. É cultura. Uma cultura maligna que é ensinada de pai para filho. Que desde cedo já forma o filho para ser seu sucessor na política e para fazer as mesmas coisas quando um dia assumir o poder. Mas Deus está mudando essa história. Aonde, pastor? Eu não estou vendo Deus mudando nada. No seu coração. Quando um coração recebe a luz, quando um coração decide viver na verdade da palavra, ali começa uma história de avivamento. Ali começa uma história de transformação. Muitas vezes você pode olhar para você e dizer, quem sou eu para mudar alguma coisa? Você e eu podemos nem ser muita coisa. Mas Jesus, Ele é muito mais do que nós e Ele pode fazer muita coisa através de nós. Ele pode mudar a história das nossas famílias. Tantos de nós viemos de famílias falidas. Famílias que vêm de maldições financeiras, de tantas coisas, de tanto sofrimento. Mas eu quero declarar nessa noite aqui, que Deus está mudando a sua sorte. Que você se levantará na sua casa, como um homem de paz, como uma mulher de paz, como uma pessoa que vai interromper o ciclo da mentira, das maldições, da feitiçaria, da idolatria, da prostituição, de tudo que é pecado. Irmãos, a verdade é Jesus e a verdade te liberta. Se você tem coisas escondidas e ocultas na sua vida, saiba que o melhor caminho para sair dessa prisão é encarar a verdade dos fatos. É confessar o pecado. Sabe por quê? Aqui está escrito. Deixa eu dizer aqui para vocês, que toda vez que eu deixo esse negócio fecha. Provérbios 28:13. O que encobre a sua transgressão jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Quem quer prosperar aqui? Então confessemos os nossos pecados, as nossas inverdades. Até na igreja, às vezes a gente diz, fulano é uma bênção, mas bem irônico, para não dizer, isso é uma peste, eu odeio essa peste. Aí diz, fulano é uma bênção, mas bem falso. Até isso Deus quer tirar de nós, essas brincadeiras, essas coisas que não condizem com a verdade de Deus. As mentiras nos levam ao atraso, as mentiras nos levam à pobreza. O nosso Nordeste é castigado não é somente pela seca, não,
pela mentira, dos homens que sangram o dinheiro, a riqueza do nosso povo, por décadas a fio, mentindo, fraudando relatórios, fraudando projetos, superfaturando obras, desviando dinheiro, e mais dinheiro e dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males, está escrito na carta de Paulo a Timóteo. É uma desgraça amar o dinheiro. Quanta gente perde a fé porque começa a ter a ambição do dinheiro e o dinheiro e diz: eu não quero mais saber de Jesus. Isso não é do dia para a noite, mas o coração vai sendo roubado. Mas a geração dos herdeiros do avivamento, pelo menos essa que está aqui na nossa frente, há de se levantar como vozes proféticas da verdade de Cristo. Confessemos os nossos pecados, para que saremos. Olha o que a Bíblia diz em Atos capítulo 3, versículo 19. Que quando nós nos arrependermos, virão anos de refrigério. Quantos querem ver anos de refrigério? Meu Deus, anos de refrigério sobre o Brasil, sobre a nação, sobre São Paulo, sobre o Nordeste. Como o nosso povo precisa de refrigério. Vocês concordam comigo? Como precisamos de refrigério. Primeiro espiritual, depois refrigério de assistência, mas de verdade, não de mentira. Porque os nossos hospitais são entregues aos ratos, às baratas, e as pessoas são atendidas nas macas, como se fossem animais. E alguns até morrem nas portas dos hospitais. Pastor, você está falando tão trágico. Sim, porque essa é a realidade. Basta você dar uma volta por aí, que você vai encontrar isso. Por causa das mentiras, do roubo, da falcatrua e da corrupção. Mas o povo que conhece ao Senhor se tornará forte e fará proezas. E fará proezas. Portanto, um herdeiro que quer prosperar nessa herança deve andar em arrependimento. Se existem coisas ocultas na sua vida, resolva. Essa é uma noite de resolver coisas. Pendências. Você tem pendências? Você tem mentiras? Tem coisas que ninguém sabe, só você e Deus? Resolva hoje. Tire os trunfos da mão de Satanás. Confesse o seu pecado diante de Deus. Porque todas as vezes que nós confessamos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade, de toda injustiça. Ele é fiel e justo. Se tem pendências, saia das pendências. Se você anda mentindo para os seus pais em alguma área, pare de mentir hoje, porque a palavra diz que Jesus é a verdade. E o apóstolo Paulo diz: não mintais uns aos outros, chega de mentira. Não minta sobre suas notas na escola. Se você tem dificuldade, assuma, peça misericórdia aos seus pais, peça ajuda, mas não minta, assuma. Se você tem uma vida sexual escondida, assuma. Peça perdão a Deus, fale com seus pastores ou seus líderes e conserte isso, e haverá prosperidade sobre você, sobre a sua vida. Se você tem um comércio, mas sonega impostos,
Você que conhece a palavra, pare de sonegar impostos, pare de falsificar notas, pare de mudar valores para enganar o fisco, o governo, para que as mercadorias saiam mais baratas. Mas é muito injusto o imposto. Independente disso, independente se o imposto é injusto ou não, mas isso não me dá direito de roubar o governo. Isso não me dá direito de ser infiel. Isso não me dá o direito. Um erro do outro não justifica o meu erro. Vamos andar na verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade, diz isso bem forte, e a verdade vos libertará. Quantas pessoas estão presas nas penitenciárias, mas conheceram a verdade? Mesmo presas nas grades, mas o coração delas recebeu a libertação, recebeu a salvação. E elas receberam a libertação interior por causa da verdade que é Jesus. Quando nós conhecemos a verdade, nós nos arrependemos. E quando nós nos arrependemos seriamente, há uma mudança. E quando você mudar, sua família é afetada. Pode ninguém ser crente na sua casa, não importa. Mas se você é fiel a Deus, ali existe uma tocha acesa, ali existe uma luz ardente. E a vida da tua família está sendo afetada por causa da verdade que entrou no teu coração. Você é um instrumento de mudança. Você é um instrumento de transformação na tua casa, na tua família. Por isso não se dobre às mentiras do diabo, que diz você não pode, você não é herdeiro. Diga, eu sou herdeiro sim, no nome de Jesus. Isso é uma questão de fé, de posicionamento. Olha a chuva. A chuva profetizada por Cleófas hoje de manhã, né? A chuva do avivamento, aleluia, glória a Deus. Mude a sua linguagem, pare de mentir, resolva pendências, Tem pendência com seus pastores? Resolva. Tem pendência com os amigos da igreja? Resolva. Resolva as inimizades. Resolva as separações. Resolva as coisas que são desencontradas entre vocês. Resolva os relacionamentos quebrados. Resolva as intrigas. Olha a chuva, que bonito, né? Aleluia. 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 Só aqui tá bom. Amém. Eu vou encerrar nesse ponto. Amanhã, se tiver oportunidade, eu vou adiante. Mas quero parar aqui nas pendências. Tudo que é pendência, solucione. O Espírito está dizendo, resolva as pendências que você tem com seu pai, com sua mãe. Resolva as pendências que você tem com seus irmãos dentro de casa. A falta de perdão, o ressentimento, são pendências que atrasam a sua prosperidade. E o Espírito está dizendo, resolva hoje, não é amanhã. Peça perdão hoje, se humilhe, porque aquele que se humilha será exaltado. Peça perdão à sua mãe,
ao seu pai, ao seu padrasto, ao seu avô, seja lá quem for o seu responsável. Mas as pessoas que cuidam de você, não deixe o seu coração ficar magoado, ferido. Não deixe o ódio dominar suas emoções. Libere perdão, porque nós estamos vivendo dias na terra, aonde Deus quer lhe levantar como essa voz profética. E para isso seu coração tem que estar livre. E a verdade é Jesus. E quando ela chega, essas pendências têm que ser resolvidas urgentemente. Tem pendência com professores, resolva. Com líder, resolva. Com pessoas da igreja, com pessoas da mesma equipe, resolva urgente. Corra, não deixe para amanhã. Não deixe que o sol se ponha sobre o ressentimento no coração. Ressentimento traz doenças. Até os médicos dizem isso. Não é preciso ser nem pastor, nem nada espiritual para compreender que a pendência da mágoa adoece o coração, adoece a pele, traz doenças pulmonares, traz doença nos ossos, traz alergias, traz coisas psicossomáticas que nós nem entendemos. Mas o Senhor quer nos libertar de todas estas coisas. Hoje, quando terminar essa reunião, escreva para sua mãe. Você que tem pendência com ela, ligue para ela. Ah, pastora, já é tarde, imagina. Escreva para ela. Escreva para o seu pai. Ah, mas eu vou dizer o quê? O Espírito Santo vai encher teu coração com o que você deve dizer. Desde que você tenha alguma coisa a resolver com o seu pai ou com a sua mãe, aquelas coisas que só o Espírito sabe e você, que são guardadas dentro do coração. Esse é um tempo dessa igreja ser livre, porque essa igreja vai voar, essa igreja vai correr. Deus vai levantar uma equipe de líderes, uma equipe de pastores para ajudar esses pastores. O pastor Adilson e a pastora Ana Carla, quantos creem nisso aqui? Mas para isso é preciso não haver pendências, a começar de entre vocês. De entre vocês não pode existir pendência alguma. Entre os que dançam, entre os que tocam, que o diabo persegue tanto a música na igreja, a adoração, porque era o serviço dele no céu, e quando ele foi expulso, aí ele veio para a terra perturbar. Não deixe nada roubar a sua fé, a sua paz. Precisa pedir perdão por uma rebelião, por uma mágoa, por uma palavra que te doeu, ou que você falou com alguém e machucou alguém. Peça urgente, urgente, porque a equipe de avivalistas, de herdeiros que vai se levantar a partir desse lugar, é um povo que vai viver na verdade. É um povo que vai ter uma aliança fechada com Deus. É um povo que vai ser sincero, mas não é aquele sincero para matar uns aos outros, não. Tem gente que diz, eu sou sincero, só falta matar todo mundo. De tão grosseiro e estúpido que é quando fala. Não é bem assim, mas é o sincero no amor. É o sincero na humildade. É o sincero no desejo de ser um. É o sincero no desejo de ser uma equipe. Ou vocês pensam que... Quantas cidades tem em Pernambuco? Ou vocês pensam que essas 187 cidades de Pernambuco vão ser tocadas por um avivamento com um povo dividido de coração? Nunca. Jamais.
mas aonde há unidade. No Salmo 133 está escrito que a bênção, a unção jorra livremente, a bênção e a vida. E essa equipe ministerial vai crescer. Assim também como a do apóstolo Rinaldo lá em Fortaleza. Assim também como a de vocês no Espírito Santo. Mas não pode haver pendências. É tempo de resolver pendências. E resolver pendências não é brigar, não. É se humilhar. É amar. Enquanto, se um não quiser, dois não vão brigar nunca. Agora, se um quiser e o outro também, a briga não acaba nunca. Mas entre nós não vai ser assim. Porque nós conhecemos o amor. Nós conhecemos o perdão. Nós conhecemos o príncipe da paz. E por isso, a influência dessa igreja vai crescer e vai se expandir para a direita e para a esquerda. E o Adilson não vai poder controlar algumas coisas, porque vão sair do controle dele. Porque o Espírito Santo vai precisar tirar do controle dele algumas coisas, para expandir. O vento vai soprar. Diga o nome da sua cidade. Você é a tocha acesa de Deus lá na sua cidade. Para levar a verdade do Evangelho. Para mudar a cultura da corrupção. Para mudar os alicerces da política, da educação. E também da vida ministerial da sua cidade. Deus há de levantar aqui pastores que não vão envergonhar o Evangelho, que não vão ser motivo de escândalo, mas para isso amarão a palavra e os fundamentos da palavra mais do que qualquer coisa na vida. Quem recebe essa palavra, diga amém. Vamos.